bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um exemplo de um circuito simulável, considerando um circuito triplicador de tensão, utilizando capacitores e diodos PN. Bom, vou mostrar para vocês aqui três circuitos, três exemplos simuláveis de circuitos básicos aqui, multiplicadores de tensão. No primeiro caso aqui é um dobrador, no segundo um triplicador e no terceiro um quadruplicador de tensão. Eu estou usando o software Proteus, aqui a versão que eu estou usando é a 8.6 SP2. Eu vou estar disponibilizando esse arquivo, caso vocês queiram baixá-lo para poder simular e implementar aqui outros estágios para poder visualizar. Vale lembrar que esse tipo de circuito com diodos e capacitores ele é muito comum para elevar a tensão quando nós necessitamos de deixar a tensão no secundário de um transformador em valores aí menores do que o valor que a gente vai aplicar na carga. Normalmente em aplicações em que a gente precisa valores mais elevados de tensão e a gente não quer trabalhar com o secundário do transformador com tensões muito altas, isso é muito típico. Por que isso? Porque a gente lembra que temos uma limitação da isolação que está relacionada ao verniz do transformador. Aqui nesse circuito eu estou considerando uma fonte alternada na entrada senoidal, porém os circuitos multiplicadores de tensão nessas configurações, usando capacitor e diodo, podem utilizar sinais diferentes, sinais alternados, mas de onda quadrada, de onda triangular, não necessariamente tem que ser senoidal. Eu estou usando senoidal aqui, que é o mais típico, o mais comum aí, que normalmente a gente pega um sinal da rede de alimentação em 127 ou 220 volts e nós usamos um transformador aí para elevar ou diminuir a tensão, lembrando que esses níveis de tensão são os mais comuns aí na nossa rede de alimentação. Daí, esse circuito ele é baseado em estágios. A gente tem um estágio com capacitor e diodo, aqui no primeiro estágio, C1 e D1, e temos um segundo estágio com C2 e D2. Então, a partir do momento que a gente vai inserindo mais estágios, nós conseguimos valores mais altos de tensão na saída. Vamos começar a analisar aqui. Vamos considerar o semiciclo negativo primeiro, que é no semiciclo negativo que nós carregamos o capacitor C1. No semiciclo negativo nós temos positivo embaixo e negativo em cima. Essa polaridade vai fazer com que o diodo D1 entre em condução, porque o diodo D1 estará polarizado diretamente. Dessa forma vai haver uma corrente que está saindo aqui da minha fonte de alimentação, passando pelo diodo e carregando o meu capacitor C1. Daí o capacitor C1 ele vai carregar com mais e menos, ele vai carregar nessa polaridade. Lembrando que o capacitor ele carrega com a tensão de pico da minha fonte de alimentação. No caso aqui vai ser 12 vezes raiz de 2, que a gente tem aproximadamente 17 volts. E também devemos considerar a queda no diodo. Essa queda aqui vai ser em torno de 0,5, 0,6, 0,7 volts. Então, nessa situação, o capacitor carrega com a tensão próxima da tensão de pico. No caso aqui, próximo de 17 volts. No próximo semiciclo, nós teremos positivo em cima e negativo embaixo. Essa fonte de alimentação ela vai estar associada em série com o capacitor. Veja que no próximo semiciclo, que é o positivo, agora o capacitor que foi carregado no semiciclo anterior, ele passa a ser um elemento em série com a fonte de alimentação. Daí nós teremos as duas fontes somadas, que é essa fonte, que ela é variável, vai sair de 0 e vai no valor máximo em 17, e depois de 17 em 0. Com os 17 volts que eu já tenho aqui, aproximadamente esse valor, carregados no ciclo anterior. Daí vai haver uma corrente circulando nessa malha, polarizando esse diodo. Nesse semiciclo esse diodo polariza, vai haver uma corrente circulando aqui, e esse capacitor C2 ele irá polarizar
com a polaridade positivo nesse ponto e negativo nesse ponto. Lembrando que a tensão que esse capacitor carregará será essa tensão de pico mais essa tensão do capacitor C1 que carregou no semiciclo anterior. Então aqui em C2 nós teremos 2 VPs. Então aqui a gente tinha VP, né, 17, aqui nós teremos 2 vezes a tensão de pico aproximado. Lembrando que a gente tem queda nos dois diodos aqui, então a gente vai ter um valor aproximado. Então dessa forma, a tensão de saída nesse circuito que é um dobrador, eu vou extrair da onde? Desse ponto, que é o positivo do meu capacitor, para a minha referência. Aqui eu chamei de referência esse ponto aqui, que é basicamente o outro terminal do capacitor. Então eu vou ligar a minha carga desse ponto em relação a esse ponto. Então minha tensão de saída eu vou retirá-la daqui. Se a gente simular, né, então nós temos aqui praticamente um valor de 33 volts aproximadamente, dando 32,8. Por que isso? Porque esse capacitor está carregando com aproximadamente, né, 17 e esse com aproximadamente 17. 17 mais 17, 34. A gente considera aqui na simulação que esses diodos aqui estão produzindo uma queda, que ele está considerando uma queda de aproximadamente aí, 0,6, 0,5 volts em cada diodinho. Então na saída nós teremos aí aproximadamente 33 volts. Aqui a gente tem agora o triplicador de tensão, é o nosso segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, o que a gente alterou em relação ao primeiro? Basicamente a inserção de um estágio a mais. Agora nós temos um estágio a mais de capacitor e diodo. Então a gente pode começar a compreender que inserindo estágios nós conseguimos ir aumentando o valor que a gente quer aumentar a nossa tensão de entrada, que é a tensão alternada aqui, né, que é o sinal alternado representado por essa fonte. Então nesse caso aqui nós temos um circuito com 3 estágios. Esse primeiro estágio, C3 e D3, D4 e C4 sendo o segundo estágio e o último estágio D5 e C5. Nós estamos agora extraindo nossa tensão desse ponto, que eu chamei de Vout 2, em relação à minha referência, que eu disse que a minha referência é esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui ligado direto na fonte. Se a gente lembrar agora do circuito anterior, nós no semiciclo negativo nós carregamos esse capacitor com tensão de pico. Aqui, para ficar mais fácil, de acordo com a gente que a gente for inserindo estágios, é mais fácil a gente trabalhar com um valor genérico aqui, VP, né? Lembrando que o VP ele tem uma perdazinha do diodo, considerando aqui o diodo no modelo simplificado, uma perda aí de 0,5, 0,6 volts. Vejam que no semiciclo negativo esse diodo entrou em condução e carregou esse capacitor nessa polaridade com um valor de pico, né, ou um valor próximo de pico da fonte. No semiciclo positivo nós carregamos esse capacitor C4, né, com um valor de 2 vezes VP. Por quê? Porque a gente teve o VP do sinal de entrada da fonte mais o VP do capacitor C3, que esse capacitor, né, se comporta como uma fonte de alimentação nessa situação, né, se associando em série com a alimentação de entrada, fazendo com que esse diodo conduza e a gente carregue C4. Agora o último estágio, né, que é C5 e D5, ele vai drenar corrente quando? No semiciclo negativo, em que nós teremos menos e mais. Então nessa situação nós teremos essa fonte de alimentação associada em série com C4. Porém o C4 foi carregado com 2 vezes a tensão de pico. Então nós teremos VP mais 2 vezes VP. Então nós teremos 3 VPs. Esses 3 VPs irá produzir, né, uma corrente que polarizará esse diodo diretamente e fará com que o capacitor C5 carregue. Mas veja que o capacitor C5 ele não carregará com 3 VPs. Por quê? Para fechar a nossa malha, ó, a corrente sai daqui, passa pelo diodo D5, vai carregar esse capacitor. Nós temos que fechar o circuito aqui, ó, nesse ponto.
Aí nós temos que considerar a presença de C3. Então eu tenho C3 aqui já com uma polaridade, né, inversa à polaridade dessas duas fontes de alimentação, que é o VP da fonte mais o 2 VPs. Então esse VP está anulando, né, uma dessas duas fontes aqui. Nesse caso nós temos VP mais 2 vezes VP menos VP. Então, na verdade, o resultante desses três elementos será 2 vezes a tensão de pico. Então, esse capacitor C5 ele vai basicamente se carregar. Vamos copiar aqui, ó. Eu vou colocar aqui com 2 vezes a tensão de pico. Eu vou escrever aqui para a gente identificar a tensão que ele carregará. Com 2 vezes a tensão de pico. Lembrando que a gente vai ter VP, 2 vezes VP. Esse capacitor, que nessa situação irá se carregar, que estará sem carga, a gente está analisando a primeira análise de carga dele, e esse capacitor que já está carregado com VP. Então, VP mais 2 vezes VP menos VP desse capacitor. Então, o resultante será 2 vezes VP. E a tensão, então, desse ponto, que é a saída para o meu terra, para a referência, será 2 vezes VP mais VP. Mais menos, mais menos. Então a tensão desse ponto para esse ponto será 3 vezes a tensão de pico. Se a gente simular, nós teremos um valor aqui de aproximadamente 49,2 volts. Se a gente pegar os 17 e multiplicar por 3, né, nós teremos 51 volts. Lembrando que na simulação nós estamos considerando a queda nesse capacitor. Então esse capacitor aqui não carrega com 17, vai carregar com um pouquinho menos. E esse capacitor também não vai carregar com 34. Ele carregou com, a gente viu no exemplo anterior, com 32,8. Então a gente tem uma quedazinha dos diodos. Daí a gente tem um valor próximo aí dos 51. Basicamente 49,4. Agora nós temos o quadruplicador de tensão. O quadruplicador de tensão, ele é basicamente a mesma coisa do triplicador, porém nós temos um estágio a mais. Se a gente observar, nós temos aqui o primeiro estágio com C6 e D6, depois o segundo estágio com C7 e D7, o terceiro estágio com C8 e D8 e o último estágio que a gente acrescentou agora, D9 e C9. Então dessa forma nós temos um circuito que vai aumentar 4 vezes a tensão de pico de entrada. Se a gente lembrar, esse capacitor carregou com VP, lembrando que ele carregou por essa malha. Esse capacitor C7 carregou com 2 vezes a tensão de pico, carregou por essa malha aqui, ó, através de D7, onde nós tínhamos esses dois associados. Depois o capacitor C8 também carregou com 2 vezes a tensão de pico, em que nós tínhamos esse capacitor, essa fonte e o capacitor C7 envolvido, né? Esses dois capacitores somando, a fonte e o capacitor somando, e esse capacitor se opondo. Então nós tínhamos aqui 3 VPs menos VP. Então esse capacitor por D8 carregou com uma tensão de 2 vezes VP. E agora, né, essa última malha, como que o capacitor C9 vai carregar? Então basicamente nós temos que considerar o semiciclo positivo, onde eu tenho positivo aqui na parte de cima da fonte e negativo embaixo. Nessa condição, o meu capacitor D9, o meu diodo D9 irá conduzir, irá estar polarizado diretamente, fazendo com que o capacitor C9 carregue. Veja que a gente tem agora nessa malha que considerar o C7, a fonte de entrada, o C6 e o C8. Então esses 3 capacitores e a fonte estarão envolvidos nessa malha de carga do C9. Vejam que a gente tem positivo e negativo. Aqui a gente tem negativo, positivo. Depois C6, negativo, positivo. Depois C8, negativo e positivo. Vejam que o VP da fonte de entrada mais o VP de C6 mais o 2 VP de C8, esses 3 potenciais estão associados em série. Então a gente vai ter 2 VPs mais 2 VPs. Nós teremos desse ponto para esse ponto 4 VPs. Só que a gente tem, né, esse capacitor se opondo.
né, a polaridade dele está associando em antissérie. Então a gente vai ter 4 VPs desses 3 elementos menos 2 VPs desse elemento. Então o resultante será 2 VPs. Então se a gente pegar aqui, eu vou copiar novamente e considerar então que o meu capacitor C9 vai carregar com 2 vezes VPs, considerando que será uma polaridade positiva aqui e negativa aqui. Dessa forma, agora na saída nós teremos que a tensão de saída será a tensão desse ponto para a tensão desse ponto. Veja que entre esses dois pontos nós temos a tensão de C9 e de C7. C9 eu tenho 2 VPs e C7 eu tenho 2 VPs. Então a tensão desse ponto para esse ponto será 4 VPs. Se a gente simular, a gente vai observar aqui que a tensão está em torno de 65, quase 66 volts. Se a gente pegar 17, que é a tensão de pico, vezes 4, nós teremos 68. E esse valor na simulação não está precisamente 68, né, porque a gente tem a queda nos 4 diodos. Se a gente for considerar a queda nos 4 diodos, a gente vai ter quase 3 volts de queda, né, basicamente é o que a gente está tendo aqui. Então dessa forma a gente percebe, se a gente for acrescentando estágios de capacitor e diodo, a gente consegue ir elevando a tensão de saída. Agora, qual que é a limitação desse circuito? A limitação desse tipo de circuito é basicamente a carga que eu vou ligar aqui na saída. Esse tipo de circuito com capacitores e diodos elevando a tensão, nós não conseguimos grandes capacidades de corrente. Então se a gente ligar uma carga aqui na saída, a gente já vai perceber que essa tensão vai cair, né? Vai depender do valor da minha carga. Então o ideal é que a carga que nós ligarmos nesses circuitos elevadores de tensão, né, multiplicadores de tensão, sejam cargas com impedâncias altas, isto é, em outras palavras, que drenem pouca corrente. É basicamente isso. Agora, que artifício que a gente tem para aumentar um pouco a capacidade de corrente? Aumentar o valor da capacitância dos meus capacitores. A partir do valor do momento que eu aumento a capacitância, eu aumento a quantidade de cargas que o meu capacitor armazena. Consequentemente, eu vou conseguir fornecer mais corrente para minha carga. Em outras palavras, o meu capacitor, né, dependendo da carga, irá se descarregar de uma forma mais lenta, mantendo a tensão de saída mais próxima do valor máximo. Ok? Bom, esse foi um simples vídeo, né, explicando o básico de multiplicadores de tensão. Espero que vocês possam consultar e pesquisar mais, né, para compreender aí outros circuitos também mais sofisticados que fazem essa função. Muito obrigado aí pela presença. Um forte abraço. Até mais.